irmãos. Livro de Mateus, capítulo 6. Continuação do Sermão da Montanha. Esmolas, oração e jejum. Capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha tua porta. Ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falam, serão ouvidos. Mas vós assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A explicação do versículo 6 fala: todo filho de Deus deve ter um lugar para estar sós com Deus, a fim de buscá-lo. Sem isto, a oração secreta não terá a duração desejada, ou será algo casual. Jesus tinha seus lugares secretos para orar. Marcos capítulo 1, versículo 31, Lucas capítulo 4, versículo 42. Nós também devemos disciplinar nossa vida, a fim de mantermos nossa comunhão com Deus, de demonstrar nosso amor com Ele. A oração secreta é especialmente importante. De manhã cedo para dedicarmos a Deus o nosso dia, no fim da tarde para render-lhes graças por suas misericórdias e nos momentos em que o Espírito nos impulsiona a orar. A promessa é que nosso Pai nos recompensará abertamente com a resposta à nossa oração, com sua presença íntima e com honra genuína por toda a eternidade. Amém. Versículo 9. Como esta oração modelo, Cristo indicou áreas de interesse que devem constar da oração do cristão. Essa oração contém 6 repetições. 3 dizem respeito à santidade e à vontade de Deus, e 3 dizem respeito às necessidades pessoais. Brevemente desta oração não significa que devemos ser breves quando orarmos. Às vezes Cristo orava a noite inteira. Lucas capítulo 6, versículo 12. Explicação do versículo 9. A oração envolve a adoração ao Pai Celestial. Como Pai, Deus nos ama, cuida de nós e anela comunhão e intimidade conosco. Em Cristo, temos acesso ao Pai, em todo o tempo, para adorá-lo e expressar-lhe as nossas necessidades. Deus como nosso Pai não significa que seja como um pai terrestre, que tolera o mal nos filhos, ou que deixa de discipliná-los corretamente. Deus é um Pai Santo que se opõe terminantemente ao pecado. Ele não tolera a iniquidade. Mesmo naqueles que o clamam, mesmo aqueles que chamam de Pai, seu nome deve ser santificado. Logo, como o Pai Celeste, Ele pode castigar, tanto quanto abençoar, reter, tanto quanto dar, agir com justiça e também com misericórdia. Sua maneira de atender seus filhos depende da nossa fé e obediência para com Ele. Versículo 9. O maior empenho em nossas orações e na nossa vida deve concentrar-se na santificação do nome de Deus e da máxima importância que o próprio Deus seja reverenciado, honrado, glorificado e exaltado. Salmo, capítulo 34, versículo 3. Em nossas orações e em nosso viver diário, devemos ter o máximo de zelo com a reputação de Deus, da sua igreja, do seu evangelho e do seu reino. Fazer algo que cause escândalo para o nome e o caráter do Senhor é um pecado horrível que o expõe à vergonha pública. Versículo 10. A oração deve ocupar-se com o reino de Deus na terra.
agora e com seu pleno cumprimento no futuro. Devemos orar pela volta de Cristo e pelo estabelecimento do reino eterno de Deus, no novo céu e na nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10. Devemos orar pela presença e manifestação espiritual do reino de Deus agora. Isso inclui a operação do poder de Deus entre o seu povo para destruir as obras de Satanás, curar os enfermos, salvar os perdidos, promover a justiça e derramar o Espírito sobre o seu povo. Aí você pode ver o vídeo aí sobre o reino de Deus aí, que tá... Acho que eu já gravei sobre isso já. Versículo 10. Orar, seja feita a tua vontade. Significa que anelamos sinceramente que a vontade e o propósito de Deus sejam cumpridos em nossa vida e na vida dos nossos familiares, segundo o seu plano eterno. Podemos conhecer a vontade de Deus primeiramente através da Bíblia, que é a sua vontade revelada, é através da direção do Espírito Santo em nosso coração. Romanos capítulo 8, versículo 4. A vontade de Deus é cumprida quando orarmos para que o reino de Deus e a sua justiça prevaleçam entre nós. Explicação do versículo 11. A oração deve conter repetições concernentes às nossas necessidades diárias. Lucas capítulo 11, versículo 3. Versículo 12. Na oração devemos tratar dos nossos pecados e também estar dispostos a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Hebreus capítulo 9, versículo 14. 1 João capítulo 1, versículo 9. Versículo 13. Todos os crentes são objeto especial da hostilidade e dos maus propósitos de Satanás. Por essa razão, nunca devemos esquecer de orar, para que Deus nos livre do poderio e das tramas do inimigo. Lucas capítulo 11, versículo 26. João capítulo 17, versículo 15. Tem um vídeo aí sobre poder sobre Satanás e os demônios aí que eu já gravei. Versículo 15. Essa declaração de Jesus salienta o fato de que o crente deve estar pronto e disposto a perdoar as ofensas sofridas da parte dos outros. Caso ele não perdoe seu ofensor arrependido, Deus não perdoará e suas orações não terão resposta. Aqui está um princípio essencial para obtermos o perdão de Deus. Marcos capítulo 11, versículo 26, Lucas capítulo 11, versículo 4.